né? Estou aqui ministrando essa aula e devido ao que nós vamos ter de programação aqui no núcleo, pelo aniversário do Senai e também no núcleo amanhã, nós não teremos aula e hoje também, por consequência do Jogo do Brasil, eu vou deixar gravado para todos vocês, tá ok? Na aula passada, nós falamos sobre o quê? Sobre as leis de Ohm e agora eu vou falar para vocês um ponto muito importante para a resolução de circuitos elétricos, leis de, que são as leis de Kirchhoff, certo? Pois muito bem. Aqui tem o meu slide, certo? E eu vou falar sobre as duas leis mais importantes que nós temos, que são a lei das malhas e aqui nós temos a lei dos nós, certo? Pois muito bem. Começando pela lei das malhas. O que que diz a lei das malhas? Que o somatório de todas as tensões no circuito, as que entram, tem que ser igual às tensões que saem, ou seja, o somatório de todas elas tem que ser igual a zero. Então, num determinado problema de circuito, eu tenho aqui um ponto A com um ponto B, tem uma tensão V1, V2 e V3, e o somatório delas tem que ser como? Mais V1, mais V2 e menos V3. Por que menos V3? Porque a polaridade dela está invertida. Então, é o mesmo que você trabalhar em substituir uma tensão de quê? Equivalente, certo? Então, muito bem. Nesse caso, a tensão de saída entre A e B vai ser V1 mais V2 menos V3. Por que o menos V3? Porque o V3, a polaridade dele está invertida. Pois muito bem. Isso aqui acontece com o quê? Quando a gente resolve, principalmente em relação a quê? Com resolução de exercícios, é prática. E eu vou fazer aqui com vocês alguns exercícios. Eu tenho aqui um circuito. Sim. E tenho aqui uma corrente que está circulando no sentido horário, certo? Então, utilizando a lei das malhas. Então, a tensão que eu tenho aqui em N vai ser igual a zero. Ah, obrigado. Obrigado. Vai ter que ser igual ao quê? A zero. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu pego, sempre relembrando da lei de Ohm. V é igual a RI. Começando pela tensão no resistor, como que acontece? Eu vou pegar a resistência, 4, vezes a corrente que está circulando aqui. E como eu adotei a ponta da seta como positiva, ela toca primeiro aonde? Mais 5. Mais 5, certo? E circula por aqui mais 6i e chega em menos 3. Tudo isso igual a zero, certo? Beleza? Por quê? O caminho que a corrente vai trilhar, ele tem que ser o quê? Fechado. É por isso que o quê? A lei das malhas diz que o somatório das tensões tem que ser o quê? Igual a zero. Pois muito bem. Então tem aqui 4 mais 6i, 10i. 5 menos 3, 2. E passa para o outro lado, menos 2. Então o meu i vai ser o quê? Menos 2 dividido por 10. Então a minha corrente vai ser igual a menos 0,2. Aí fica a dúvida, mas professor, se minha corrente deu negativa, isso pode acontecer? Pode. E o que que significa? Significa que o caminho que você adotou, o sentido que você adotou, que nesse caso aqui nós adotamos o horário, não corresponde à realidade do circuito. Ou seja, teria que ser, ao invés de ser no sentido horário, a corrente vai vir no sentido anti-horário. Ela vai sair aqui da tensão em 3, passa pela tensão em 5 e vai o que para os resistores de 4 e de 6, certo? Muito bem. Então, vamos aqui de novo resolver mais um circuito aqui pela lei das malhas. Eu vou falar que tem uma corrente circulando aqui e eu posso adotar o sentido dela e vou chamar aqui de I1. Aqui eu vou chamar de I2. E aqui eu vou chamar de I3.
certo? Muito bem. Então, eu vou fazer aqui pela lei das malhas. Deixa eu melhorar aqui. E vou fazer aqui pela lei das malhas. Ok. Então, somatório da tensão vai ser igual ao quê? Todas as tensões vai ser igual a zero. Pois muito bem. Então, eu tenho aqui na malha 1, 2 e 3. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou fazer pela malha 1, onde a minha corrente está aí, 1, a malha 2 e 2, e a malha 3 e 3. Beleza. Então, para malha... Sabe aquela reunião que você estava falando dali lá? Amanhã não tem jeito, não. Amanhã nós temos que estar malha 1. Então, vou pegar aqui 12, que é a minha resistência, aqui em cima, e 1, e desço aqui para cá e faço o quê? Mais 6, e pego a diferença entre as correntes da malha que estou adotando com a malha que ela faz o quê? Contato também. Então, fica I1 menos I2. I1 menos I2. Igual a zero. Beleza. Então, fica aqui 12 e 1 mais 6, 18 e 1. Menos 6 e 2. Igual a zero. Certo? O que eu vou achar aqui? 18 e 1 igual a 6 e 2. Eu vou querer deixar em função de I2. Então, o meu I2 vai ser 18 dividido por 6. E aqui o I1. Então, o meu I2, eu vou encontrar que vai ser 3 vezes o valor de I1. Muito bem. Agora, eu vou calcular aqui na minha malha 2, onde que está circulando I2. Vou melhorar aqui. Malha 2. Então fica. Vou pegar aqui o resistor aqui de cima, 6. E eu vou fazer o quê? A corrente que estou adotando na malha com a que está compartilhando. Então fica 6 e 2 menos I1. Mais 10 e 2. E fica I2 menos I3. E a corrente que está chegando aqui em menos 30 volts. Tudo isso igual a zero. Então fica aqui 6 e 2 menos 6 e 1 mais 10 e 2 menos 10 e 3. E o valor aqui, que é menos 30, vai o quê? Para 30 quando eu passo para o outro lado. Muito bem, agora aqui é conta. 6 e 2 com mais 10 e 2, 16 e 2.
Menos 6 e 1 com menos 10 e 3. Então, aqui, ó, fica menos 6 e 1. Menos 10 e 3. Estou organizando. E vou chegar aqui em 30. Muito bem. Agora, eu vou analisar a malha 3, onde está circulando a corrente I3, certo? Malha 3. Então, fica. Vou pegar aqui 43, que é o resistor vezes a corrente que está circulando por ele, mais 10, e pego I3 menos I2. Sempre isso, pessoal. Sempre que tiver um circuito como esse, que tem várias malhas, sempre pegue a corrente da malha que você está adotando pela malha secundária, ou seja, subtraindo da corrente que circula na malha secundária. Então, beleza. Então, fica aqui 43 mais 10 e 3, 53. Menos 10 e 2, igual a zero. Pois muito bem. Então, vou deixar aqui 53 igual a 10 e 2. E vou fazer o quê? Deixar em função de I2. O meu I2 vai ser o quê? Vai ser 50 dividido por 10. Então, vai ser 5 vezes o quê? 5 vezes I3. O importante, pessoal, é que quando vocês virem um circuito assim, façam como eu estou fazendo, repassam de novo, até vocês habituarem a como resolver isso aqui. Porque isso aqui é muito importante. Quando vocês chegarem e precisarem de teoremas de circuitos como teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de Millman, por exemplo, e precisa da bagagem que as leis de Kirchhoff nos proporcionam, beleza? Então, muito bem. Eu vou voltar aqui na minha equação aqui, da malha 2, porque eu tenho que fazer a substituição aqui, certo? Então, no lugar de 2, eu vou substituir aqui 3 e 1, certo? Eu posso fazer substituição ou de 5 e 3, ou de 3 e 1. Eu vou achar primeiro de 1. Então, fica 16. Vou substituir aqui 5 e 3, menos 6 e 1, menos 10 e 3. Isso igual a 30. 16 vezes 5 vai dar 90. 16 vezes 5, 80, perdão, 83, menos 10 e 3, já vou me aproximando aqui, menos 6 e 1. Muito bem. Isso é igual a 30. Aqui vai dar 73, certo? Menos 6 e 1, igual a 30. Muito bem. Mas o que que eu sei? Eu sei que o meu I3, né? Aqui, meu I2 aqui no caso, ele é 3 vezes I1, certo?
E também sei que o meu I2 aqui, ele é o quê? 5 vezes I3. Eu posso fazer a seguinte forma. Eu posso igualar as duas. 3 e 1 é igual a 5 e 3, certo? E vou deixar primeiro o quê? Em função de I1, certo? Então, o meu I1 é igual a 5 terços de I3. Beleza. Então, agora eu vou substituir nessa função aqui de baixo. Então, fica 73 menos 6 vezes I1, que é 5 terços, de I3 igual a 30. Como que fica aqui? Ó? 6 dividido por 3, 2. Então, fica 73 menos 10 e 3. E tudo isso igual a 30. 70 menos 10, 63. Igual a 30. Quanto que vai dar aqui o meu I3? Vai ser 30 dividido por 60. O meu I3 vai ser 30 dividido por 60. Vai dar o quê? 0,5 amperes. Certo? E o que que eu vou fazer? Eu substituo o meu I3 aqui, ó. Eu vou achar o meu I1. I1 igual a 5 vezes 0,5 vezes 3. 5 vezes 0,5, 5 vezes 0,5, dá 2,5 dividido por 3, dá 0,83 amperes, aproximadamente, certo? E quanto que é o meu I2 aqui? O meu I2 eu posso substituir aqui, ó, 5 vezes o meu I3, certo? 2, 5 vezes o meu I3, que o meu I3 é o quê? 0,5. Então, tudo isso aqui deu 2,5 amperes. Muito bem. Então, pessoal, eu sugiro que depois disso, vocês façam de novo, certo? Peguem isso aqui, parem o vídeo, façam o mesmo caminho que eu fiz, e assim vocês vão o quê? Treinando, beleza? Muito bem. Agora aqui eu tenho a lei dos nós, que ela me diz o seguinte, que o somatório das correntes que entram no circuito vai ter que ser o somatório das correntes que saem. Então, por exemplo, e se eu adotar aqui o I1 que está chegando nesse nó, como eu equaciono tudo isso aqui? O meu I1, como está chegando, eu tenho que ver o quê? Que as outras correntes que estão chegando, I3 mais I4, aqui, tem que ser igual a quê? I5 mais I2. Ou seja, as correntes que entram vai ter que ser igual que as correntes que saem. Muito bem. Então vamos lá. Eu tenho aqui um circuito e vou mostrar para vocês como funciona. Eu tenho aqui um circuito e vou resolver ele pela lei dos nós. Então, eu vou falar que tem uma corrente I1 circulando aqui, como está mostrado. Chega até esse ponto, vai ter uma corrente I2 passando por aqui e uma corrente I3 vindo nessa direção.
Então, eu sei que, pela lei dos nós, somatório das correntes ser igual a zero. Então, o que que eu pego? Eu pego o I1, vai ter que ser igual a I2 mais I3. Beleza. E sei que, pela lei de Ohm, meu I é igual a tensão dividido pela resistência, certo? E é assim que eu vou fazer. E como eu faço? Eu vou chamar esse ponto aqui tensão VA e aqui eu vou aterrar o meu circuito. Então, nesse ponto aqui ele vai valer zero. Atenção, muito bem. Como que eu vou fazer? Eu adoto a ponta da seta como positivo e a rabeira dela como negativo. Então, no meu I1 fica o quê? VA menos 30 menos 30 dividido pela resistência de 8. E aqui, I2, 0 menos VA, aqui, 0 menos VA, dividido por 3, mais 0 menos VA dividido por 6. Nesse ponto aqui, pessoal, vocês têm que manjar muito bem de mínimo múltiplo comum, porque geralmente, né, vem o quê? As frações dos números aqui embaixo. Então, como que a gente faz o mínimo múltiplo comum? É um número que vai ser o quê? O maior entre eles. Entre 8, 3 e 6. Então, o que eu faço? Vou dividir, começando aqui, dividindo todos por 2, certo? Aqui vai dar 3, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Se eu dividir por 3, aqui vai dar 1, aqui 1 e aqui 4. E se eu dividir por 4, fica o quê? Fica 1 aqui, 1 e 1, certo? Então, como que fica? 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Então, venho e faço da seguinte forma. 24 dividido por 8, 3. Multiplicando aqui por cima, fica 3. Multiplicar VA menos 30. 24 dividido por 3, 8. Com menos VA aqui em cima, fica menos 8VA. 24 dividido por 6, 4. Multiplicando em cima, fica menos 4VA. Muito bem, cancela aqui, cancelo todos os lados. E agora é só a multiplicação. Então fica o quê? 3VA menos 3 vezes 30 dá menos 90, igual menos 8VA menos 4VA. Beleza? Então fica menos 8 com menos 4, menos 12. Passando o 12 para o outro lado, fica o quê? 3 mais 12, 15VA. E o 90 que está negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. 90. Então, quanto que fica? Fica 90 dividido por 15 e dá 6.
6 volts. Beleza, 6 volts. Muito bem. E se porventura falar assim, descubra a corrente 2 que circula nesse circuito? É muito simples, é só você o quê? Substituir nas equações que você fez aqui em cima. O meu I2 é o quê? O I2 é menos VA dividido por 3. E quanto que é o meu VA? 6. Fica menos 6 dividido por 3. Então fica o quê? Menos 2 amperes. Aí vem aquela questão, mas professor, deu menos 2. Então, significa que ao invés de elas virem aqui, nesse ponto A e descerem, elas estão fazendo esse percurso aqui, ó. Chega nesse ponto, vem o quê? I2 aqui para cima e o I3 vem para esse lado, certo? É isso que significa. Então, o I1 está fazendo esse caminho aqui na real, beleza? Então, pessoal, é isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, no caso, o que que acontece? Eu preciso que demonstrar para vocês como isso aqui funciona na prática, certo? Então, eu vou fazer mais um exercício aqui para mostrar para vocês como que faz. Eu vou fazer que aqui esteja circulando uma corrente I1 e aqui nessa outra malha uma corrente o quê? I2. Eu posso fazer pela lei das malhas ou pela lei dos nós. Eu vou fazer aqui primeiro pela lei das malhas. Eu sei que o somatório das tensões é igual ao que? A zero. Se eu faço pela lei das malhas. Então, pego. Primeira malha, malha 1. Malha 1. Fica como? 1 vezes I1, dá I1, mais 3, que multiplica I1 menos I2, e ele vai chegar aqui em menos 4 volts. Tudo isso igual a zero. Muito bem. Então fica I1 com mais 3 I1, 4 I1. Menos 3 I2. E o 4 que está negativo passa para o outro lado do quê? Positivo. Muito bem, eu tenho essa aqui a equação. Agora eu vou fazer para a segunda malha. Então, começando pelo resistor aqui de cima. Fica 4 e 2, mais 2 e 2. Vou adotando o sentido horário. Eu posso adotar o sentido. E pego o quê? Mais 3. Como esse resistor está compartilhando I1 e I2, como eu adotei essa primeira malha aqui como minha principal, ficou I1 menos I2. Agora, como é a segunda malha, então fica o quê? I2 menos I1, que é a corrente real que está passando por esse resistor. I2 menos I1 e fecho minha malha igual a zero. Muito bem, fica 4 mais 2, 6. Mais 3, 9 e 2. Menos 3 e 1. Igual a zero. Então fica 9 e 2 igual a 3 e 1. Então, meu I1 vai ser o quê? 3 vezes I2. E o que que eu faço agora? Pego esse valor e substituo aqui na primeira malha. Então, fica 4, que multiplica 3 e 2,
menos 3,2 igual a 4, certo? Então fica 12 menos 3, 9,2 menos 3,2. Isso aqui é igual a 4, certo? Então aqui fica 6,2 igual a 4. Então, eu e 2 vai ser como? 4 dividido por 6. Então fica 2 terços de ampere. Mas e se eu quiser saber I1, é só se você substituir na primeira equação que você achou. 3 vezes o I2, que é 2 terços. Então aqui, vai ficar como? I1 vai ser igual a 2 amperes. Muito bem. E aí, se o meu I1 é 2 amperes, e aqui, por exemplo, é 2 terços, qual que é a tensão aqui que eu acho, por exemplo, aqui, nesse V0? É só você pegar a resistência, que é 2, vezes a corrente que está circulando aqui. 2 vezes 2 terços, 4 terços. 0,75 volts. Ah, mas e aqui em cima? 4 vezes 2. Quanto que é o I2? 2 terços. E fica quanto? 8 terços. Aí nesse aqui de 3, como que ficaria? Pega a resistência em 3 e subtrai o quê? As correntes I1 menos I2. E como que faz? 2 menos 2 terços. Tira o mínimo, que é 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Menos 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Então fica 4 terços. Então fica o quê? 3 vezes 4 terços. E quanto que dá a tensão aqui? 4 volts. Certo? Ah, professor, mas tem que dar 4 volts? Sim, porque ela está em paralelo com essa tensão aqui. Por exemplo, ela está aqui em quê? Em paralelo. Beleza? E se eu calcular o valor dessa tensão aqui, quando você calcular, que vai dar o quê? 2, né? 1 vezes 2, 2. Quando você pegar o somatório disso aqui, tudo vai dar o quê? 12, né? 4 terços com mais 8, dá o quê? 12. Dividido por 3, 4, certo? Então vai dar o quê? A mesma tensão que eu tenho aqui, vai ter a mesma que vai ser o quê? Aqui também, beleza? Então, comprovando que a lei das malhas funcionam. E nesse circuito aqui também, eu faço a mesma coisa. Falo que tem uma corrente circulando aqui, então fica 47 e a ponta da seta da corrente toca primeiro em menos 3, mais 7i, mais 1, mais 5, menos 4, igual a zero, certo? Então fica 47 mais 7, 54, i. E fica menos 3 com mais 1, menos 2. Menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 com mais 5, menos 1. Passando para o outro lado fica 1. Então a corrente fica o quê? 1 dividido por 54 amperes. Certo? Beleza? Então é isso, pessoal.
Fica aí, na próxima aula eu sugiro que vocês treinem, tá? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, aqui é só para a parte conceitual mesmo, e depois a gente vai fazendo o quê? Mais exercícios aí, beleza? Então, até mais e bons estudos.